Nosso assunto agora é educação. Na semana passada, o ministro da pasta, Rocieli Soares, homologou as novas diretrizes curriculares nacionais do ensino médio. O conjunto de regras vai orientar a implantação da reforma nessa etapa de ensino em todo o Brasil. Organizações como o Movimento Nacional em Defesa do Ensino Médio questionam a legitimidade do processo que levou à aprovação das diretrizes e o impacto que elas terão sobre a qualidade do ensino ofertado a milhões de jovens brasileiros. Para comentar esse assunto, nós recebemos a chefe do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru, a professora Maria José Fernandes. Professora, muito obrigada pela sua vinda até aqui. Eu que agradeço a oportunidade de discutir temas tão importantes, né, para a sociedade como a educação. Com certeza. Professora, vamos começar falando então sobre a reforma. Na sua avaliação, de fato é necessário uma reforma para o ensino médio? De fato, uma reforma para o ensino médio, ela se faz necessária e já há algum tempo ela vem sendo discutida, né? Desde aí do governo Lula, governo Dilma, e isso agora no governo Temer. E o ensino médio é claramente a etapa de escolaridade onde nós temos uma maior concentração de problemas, né? Onde a gente tem um maior número de alunos matriculados, onde a gente tem maior evasão, maior repetência. Mas a questão é que tipo de reforma é necessária, né? A identidade do ensino médio é algo que já há algum tempo vem sendo discutido pelas organizações representativas, né, dos pesquisadores, dos profissionais em educação. Mas a gente tem que saber quais medidas são necessárias para, de fato, a gente alterar esse quadro que temos atualmente. Professora, uma das principais propostas, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação e que foi homologada pelo ministro da Educação é a possibilidade de os alunos do ensino médio cursarem os chamados itinerários formativos. O que significa? Os itinerários formativos, eles fazem parte de uma proposta de educação, não apenas para o ensino médio, mas de composição, né, de um modelo de educação que vem de uma vertente que é a vertente relacionada à teoria do capital humano. Então, é a formação das pessoas, não na sua integralidade, mas a preparação, né, dos estudantes para o mercado de trabalho. Então, ela visa mais diretamente preparar uma mão de obra que, ao término do ensino médio, vá aceder aos postos de trabalho. Os itinerários formativos, eles prevêem um outro tipo de organização para o ensino médio, porque atualmente o ensino médio está organizado em anos, né? São 3 anos, né, após o término do ensino fundamental. Pelos itinerários formativos, a gente pode ter diferentes maneiras de organização do ensino médio, em módulos, em anos, em períodos. Em tese, os sistemas de ensino teriam maior autonomia para organizar a formação dos estudantes. E os estudantes, eles teriam uma carga horária obrigatória, porque a gente tem, de acordo com essas novas diretrizes, 2 disciplinas que são obrigatórias: língua portuguesa e matemática. As demais, do que hoje a gente chama de disciplinas, vão compor as grandes áreas do conhecimento, né, que é ciências humanas, ciências da natureza e exatas, e as linguagens e suas tecnologias. E aí, então, os estudantes teriam a oportunidade de escolher diferentes caminhos, né? Então, parece ser algo assim, muito bonito, que envolve o protagonismo, a autonomia, mas isso traz muitos riscos do ponto de vista da formação. Quais seriam eles, professora? Eu penso que um grande risco que nós temos é de aprofundar ainda mais a divisão do conhecimento, porque vejam, o ideal é que tenhamos, né, uma formação que seja uma formação ampla, abrangente, uma formação integral. Eu penso que nós só temos melhores condições de fazer as escolhas quando nós temos acesso a um amplo conhecimento, né? Quando você coloca
como uma exigência a um jovem, por exemplo, de 16 anos, ter que escolher um dos itinerários formativos, a gente está dando a ele a possibilidade de conhecer, por exemplo, só as ciências exatas ou só as ciências humanas, né? Sendo que uma situação ideal nós deveríamos ter um conhecimento amplo que depois fosse aprofundado no ensino superior, por exemplo. Então, eu fico pensando até que ponto isso não pode aumentar a evasão no ensino médio, porque eu penso sempre os nossos jovens que estão chegando à universidade. Eles concluem o ensino médio, muitas vezes fazem um cursinho, chegam na universidade e se dão conta de que não era aquilo que eles queriam, né? Então, antecipar essa escolha, ainda mais, né? Ainda mais pode ser bastante arriscado, né? E acho que a gente tem também uma outra questão, que é assim, será que todas as escolas irão ofertar ao conjunto de alunos todas essas possibilidades de formação, né? Eu penso que muito provavelmente não, né? Quando você pensa numa escola, numa cidade pequena que tenha uma única escola de ensino médio, ou um aluno que more num bairro distante, né, no qual a escola que ele estuda não ofereça todos os itinerários. Como que ele vai escolher, né? Eu acho que a nossa possibilidade de escolha, ela tem que ser garantida mediante uma oferta maior de oportunidades. As oportunidades, elas são muito desiguais. Tá? Então, a gente tem até um exemplo, né, de algumas pesquisas que foram feitas, por exemplo, há uns anos atrás, com professores. Na época do antigo ensino magistério. Né? Por que muitos se tornavam professores? Não é porque haviam feito uma escolha consciente acerca do magistério, mas é porque na localidade onde morava, às vezes a única possibilidade de formação profissional era o ensino magistério, né? O curso de magistério. Então, as condições objetivas, às vezes, levam as pessoas não a escolherem, mas elas determinam, né, alguns caminhos. E professora, outro ponto de destaque é o documento, né, a possibilidade do ensino à distância para o ensino médio. Como que você avalia esse ponto específico? Nessas diretrizes, para mim esse é um dos pontos mais complicados, né, porque a questão do EAD no ensino não é algo bem resolvido, né? Primeiro que eu acho que assim, nada substitui a presença de um professor em sala de aula. A escola, ela tem um potencial formativo muito grande, não apenas em relação aos conteúdos historicamente aí sistematizados, mas a escola, ela tem um papel também determinante na questão da socialização. Então, acho que ao reduzir essa possibilidade, a gente também reduz as oportunidades dos estudantes de conviverem com as pessoas, de estabelecerem projetos coletivos, né, de exercitarem a tolerância, o respeito, né, e a gente pensar no ensino à distância, isso pode ser além de ser um problema sério, porque a gente não tem, por exemplo, uma rede, a gente não tem toda essa tecnologia dentro das escolas e nem mesmo em todas as regiões do Brasil. Uma questão infraestrutural mesmo, sim, né? Que é de estrutura, né? E a gente tem, assim, talvez isso esteja sendo visto como um atalho para resolver um problema seríssimo que a gente tem no país, que é a falta de professores, né? E principalmente no ensino médio, que é onde a gente mais tem falta de professores nas áreas específicas do conhecimento, né? Principalmente em matemática, física, química, biologia. Então, assim, até que ponto esta proposta, ela de fato está vindo para melhorar a qualidade da educação, né? Esse é um questionamento que a gente tem que fazer, né? E também, assim, a quem ela vai beneficiar, porque a gente tem, assim, grandes grupos empresariais, né, que estão por trás dessa proposta, né, e que muito provavelmente vão se beneficiar, né, dessa nova forma de organização do ensino. E professora, para a gente encerrar, né, como que você acredita que a sociedade civil ainda pode intervir nesse processo?
Eu penso que todos nós que trabalhamos com educação não podemos perder a esperança, né? Porque a educação está diretamente relacionada ao processo de transformação das pessoas. Então, eu acho que assim, a gente tem hoje um movimento que ele é bastante desanimador, né? Esse quadro que nós temos, né, nos leva muitas vezes assim, a uma situação de descrédito, né, de desesperança, mas a gente tem que reconstruir, porque eu penso que mais do que nunca a sociedade civil vai ter que acompanhar a implantação dessas medidas, né, porque essas medidas, elas podem acentuar ainda mais um problema sério que a gente tem no país, né, que eu penso que é o problema mais sério que nós temos, que é a desigualdade social, né? Será que nós vamos ter, será que a preparação, por exemplo, para o mercado de trabalho, ela vai ser para todas as pessoas, né? Ou é apenas para aquelas pessoas que já vivem em condições menos privilegiadas? Então, acho que a sociedade civil vai ter que se organizar muito por meio de coletivos, vai ter que se informar, e acho que se informar por diferentes meios, né? Para a gente tentar reverter essa situação, né? A gente não pode, acho que caminhamos assim a passos muito lentos e a gente não pode deixar, né, que alguns direitos que foram garantidos, que a gente tenha retrocesso em relação a eles. Que eles se percam, né? Sim. Professora, muito obrigada por essa reflexão. Eu que agradeço, Leire.